a última geração do crime. Com educação, uma educação focada, a nossa cidade vai mudar. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu sei que você tem o direito de ir e vir. Isso é um direito constitucional. Mas, por favor, não use celular na rua, a não ser em caso de extrema necessidade, senão você vai ser roubado. Tá certa a colocação que o combate tem que ser direto à recepção, ao receptador. Esse é o grande criminoso, a história do ovo da galinha. Tem um projeto piloto em Santos que, se a polícia chegar numa loja que vende celular, tiver um celular sem nota, o cara vai responder por receptação e ter a sua loja fechada. Por que não imitar isso aqui na Prefeitura de São Paulo? Outro detalhe, grandes shows, aglomeração, a Polícia Militar conseguiu, a Polícia Civil e Militar conseguiram reduzir 50% o roubo de celular. Por quê? Drones, né, percebendo o cara que está lá roubando, e policiais civis, principalmente infiltrados. Né? Isso é fundamental, porque o roubo de celular, que parece um crime penal, não é. Ele é terrível, tem que ser combatido como o roubo de carro, como o roubo de moto, porque leva vidas todos os dias. Tem um roubo que é bem pior que esse, que é o roubo do dinheiro público. E eu estou num julgo desigual aqui nesse debate, porque eu não apareci nenhuma vez na televisão, nenhuma vez no rádio, e as pessoas que estão aqui, exceto eu, gastaram mais de 100 milhões de reais de dinheiro público para fazer campanha e propaganda enganosa, inclusive. O que a gente precisa, de verdade, é de usar, né, uma mudança de mentalidade na nossa sociedade, senão a gente sempre vai ficar se curvando para políticos. Eles usam o nosso dinheiro, conseguem contratar marqueteiros multimilionários, entram na nossa cabeça e a gente sempre escolhe o menos pior. Eu me coloquei à disposição, se você puder entrar aí no meu Instagram, derrubaram até as minhas contas do Instagram, estou com a conta reserva Pablo Marcal por SP. Agora está sendo postada uma proposta para a segurança pública. Eu quero te pedir, nesse final de semana vai estar fazendo 28 graus em São Paulo, não sei se é coincidência. O número que você vai colocar naquela urna, eu quero que você me encare ali e aperte 28 e confirma. Candidato Pablo Marçal, é a vez do senhor perguntar, né? O senhor é o quinto a perguntar pelo nosso sorteio prévio e necessariamente o senhor tem que fazer a pergunta para o candidato Guilherme Boulos. 40 segundos, o tempo está correndo, por favor. É uma grande oportunidade que a cidade de São Paulo tem de ter alguém que gera emprego, que é empreendedor raiz, né? Alguém que estudou escola pública. Eu estou me apresentando aqui porque você não me viu, né, na propaganda eleitoral. Filho de faxineira, filho de funcionário público, venci na vida. E eu quero te servir, eu quero que a política, a partir da minha entrada, seja ato de filantropia, não de gente querendo usar da política para crescer na vida. Aí a pergunta para o Guilherme é, Guilherme, o que vai ter de disruptivo? Como que você vai abrir empresas? Como que você vai baixar imposto? O que tem de inovação no seu governo? O que São Paulo vai brilhar em relação ao mundo, caso você consiga liderar São Paulo? Olha, gente, o trabalho que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro do ano que vem vai levar emprego para a periferia da cidade. Você que mora na Zona Leste e atravessa a cidade toda, pega a Ragueb lotada lá em São Mateus, pega a Radial, Aricanduva, a Marechal Tito no Itaim Paulista, toda lotada, ou você do extremo da Zona Sul, que demora 2 horas no ônibus lotado, a gente vai gerar emprego perto da sua casa, estimulando, inclusive, com redução de IPTU para as empresas que forem gerar empregos na periferia. Esse é um compromisso que eu faço com vocês. Agora, eu queria dialogar com você que está vendo hoje, e às vezes vê candidatos com uma postura aqui, que tiveram posturas diferentes, com gente que, às vezes, perdeu a crença na política, que acha que é tudo igual, que não vai mudar. Eu te entendo. Te entendo porque, de fato, tem gente que usa a política para ganhar dinheiro. Porque, de fato, tem gente que só aparece de 4 em 4 anos fingindo que se importa com você. Essa é a nossa diferença. Eu estou na luta e não é de hoje. Não é só em tempo de eleição. Eu já participei de 4 eleições, sou deputado e moro na mesma casa lá no Campo Limpo. Para mim, a política é um instrumento da gente melhorar a vida das pessoas. É para isso que eu luto, por justiça social. Agora, sozinho eu não consigo. Por isso eu preciso do seu apoio, da sua confiança no domingo que vem, votando no 50, para que a gente consiga fazer uma mudança de verdade na cidade de São Paulo.
Eu sou o único candidato aqui que não deve favor para ninguém, não estou devendo a prefeitura para ninguém. E eu acredito de verdade que a gente pode vencer no primeiro turno. É um governo do povo. Começamos com 5%, estamos liderando na pesquisa Veritá, que acertou a do governo do estado. Estamos 15 pontos aí na frente do terceiro colocado, para você ter uma ideia. Na Futura estamos em primeiro, nas Tracks estamos em primeiro, tem 30 dias, e no Data Povo é assustador. Todo mundo fazendo isso aqui, ó, fazendo um M. Eu quero te falar que esse não é um sonho de vida meu ser prefeito, mas é uma missão que Deus colocou no meu coração. Eu sou um cidadão que estou indignado, né, com esse estilo de política. Eu não quero pegar tudo que eu construí e ir embora desse país. Eu quero que esse país dê certo. Eu tenho certeza que São Paulo dando certo, o Brasil inteiro vai dar certo. Eu te peço humildemente que você avalie não só as propostas, mas o que cada um carrega e a potência que cada um pode desenvolver para construir essa cidade, né, para um outro patamar, levar a gente para um patamar de desenvolvimento tecnológico, onde vai ter tanta oferta de emprego que vai ter que vir gente para cá para ocupar esses empregos. No domingo, é 28. Tamo junto. Olha, gente, você que está assistindo esse debate, numa quinta-feira à noite, há 3 dias de uma eleição, precisa saber o que vai estar em jogo no próximo domingo. Você vai poder decidir se você quer São Paulo do jeito que ela está hoje. E aí vem a propaganda do Ricardo Nunes, diz que está tudo lindo, maravilhoso, que não tem fila na saúde, que o ônibus não é lotado, mas você vive a cidade real. Ou então se você quer uma mudança para valer. Essa mudança é comigo e com a Marta. A mudança para fazer São Paulo avançar, para olhar para as periferias. A Marta que fez os céus. Todo mundo sabe a revolução que os céus representou na periferia. Hoje ela está comigo. E aí você precisa fazer a comparação. E o melhor, olhe no olho de cada um que estiver aqui quando estiver falando. Olhe no olho do Nunes. Você vê verdade nele? Terminar os corredores que foram prometidos no plano de governo do Covas. Fazer os 10 bolsões de entrada das 10 rodovias, né, da cidade de São Paulo, Castelo Branco, Anhanguera, Fernão Dias, Dutra, todas as entradas, Raposo Tavares. Para quê? Para que as pessoas, mais de 500 mil carros que entram todos os dias na cidade, ajude a não poluir, ficando nesses bolsões, interligando ao sistema de transporte. A solução mais inteligente de mobilidade da cidade é o cinturão de empresas. O Rodo Empresas vai ser 120 quilômetros de empresarização nas periferias para fazer 2 milhões de novos empregos. Para você ter uma noção, a cidade de São Paulo tem mais de 2 milhões de CNPJs, é como se fosse um emprego para cada empresa, só que vai ser criada onde? Nas periferias. Tendo na periferia, você vai diminuir esse deslocamento. Imagina você que mora na periferia, não precisando de ficar 1h30, 2 horas aí. Nós vamos fazer o giro de quadra. A legislação brasileira hoje permite você virar à direita com o sinal fechado, como funciona nos Estados Unidos. Vamos começar testando no distrito, no centro da cidade, e depois levando para os outros 95 distritos aí da cidade de São Paulo. Colocar a via expressa nas marginais, controlada com câmeras inteligentes, 2 ou mais pessoas para trafegar um pouco mais rápido. E essas soluções, de todas, do transporte, você tem que entender que a gente despoluindo o rio, a gente vai usar rio também, nós iremos fazer com que esses corredores e as zonas azuis também dos motociclistas sejam ampliadas. Tudo porque hoje, você que mora na periferia, sabendo que o emprego está perto da sua casa, você vai ter paz e tempo com a sua família. Vote 28. Candidato, eu tenho propostas concretas para a gente ter mais emprego na periferia. Mas quem está hoje no ônibus lotado, que te aperta com a porta na cara, que demora a passar, que está quebrando, não quer uma solução para daqui 5, 10, 20 anos. Eu sou filha de um cobrador de ônibus. Meu pai foi cobrador 15 anos atrás, por 8 anos. E tem uma coisa que sempre me surpreende. A linha que meu pai fazia, que é a 507J, lá do Selma até o centro de São Paulo, ela está exatamente igual. Veio a tecnologia, a cidade cresceu, veio a pandemia e as linhas de ônibus não foram alteradas. A minha primeira proposta, que é imediata, é concreta, é usar a tecnologia para a gente ser mais eficiente. Garantir um redesenho das linhas para contemplar quem está nos extremos da cidade, olhar para o trajeto que a mulher
mulher faz, que vai para a creche, que vai para a igreja e o trabalhador, a trabalhadora chegar mais rápido. E tem mais investimento. Entregar aos corredores de ônibus que o Nunes prometeu e não entregou, o da Radial Leste, o da Miguel Yunes, semáforo inteligente para o ônibus passar com o sinal verde se abrindo, ter a pessoa poder saber que horas vai passar o ônibus. São várias intervenções que já foram testadas e que de fato funcionam para você poder chegar no horário e com mais velocidade. A questão que eu falei do giro de quadra, que ainda nem uma cidade, nem uma capital do Brasil fez, mas já está na legislação autorizada, não tem investimento em infraestrutura. Você vai fazer como funciona hoje nos Estados Unidos. Lá tem 50 estados e todos os estados têm isso. Você chega, né, se puder virar ali na hora, você trata o sinal vermelho como pare, mas sempre à direita. A direita sempre livre. Então isso aumenta de 16% a 20% a velocidade dentro da cidade, a mobilidade. Uma outra coisa é terminar de investir nesses próximos 4 anos, colocar os semáforos inteligentes. Isso tem aumentado de 16% a mobilidade da cidade. O semáforo inteligente é aquele que tem um contorno em amarelo. E a questão dos teleféricos, né, para abençoar você que mora em comunidade. A gente tem mais de 1000 favelas aí, comunidades e jardins e parques na cidade. Esse teleférico é para vocês, não é uma resposta para a cidade inteira, para que vocês não sofram de verdade como vocês estão sofrendo. No domingo é 28. Vou sortear mais um tema aqui. Os temas sorteados não voltam para a urna, né? Importante lembrar. E o tema é IPTU. Quem faz a pergunta agora é o candidato da Atena. Candidato, por favor, para quem o senhor gostaria de dirigir a pergunta? E o senhor tem 40 segundos. Bom, eu quero dirigir a pergunta ao Guilherme Boulos. Boulos, muito se fala em redução de imposto. Muito se fala em tornar um imposto uma oportunidade de alguém oferecer emprego, o capital oferecer um emprego a quem é pobre. E nós vamos governar, eu vou governar para pobre. Esse é o grande detalhe, mas o rico tem que ajudar. Você disse que pretende voltar atrás com a reforma previdenciária. Como é que você vai fazer isso sem aumentar imposto? Como é possível fazer isso? Obrigado, Datena, pela pergunta. Olha, quero assumir esse compromisso olhando no seu olho. Eleito prefeito de São Paulo, não terá nenhum aumento de imposto na cidade. Sabe por quê, Datena? Porque hoje o problema da prefeitura não é falta de dinheiro. Dinheiro tem. Nós estamos com o maior orçamento da história da cidade. O que falta é um prefeito com vontade, coragem, para fazer as coisas que têm que ser feitas. E eu vou fazer. Então, não tenha dúvida disso, esse compromisso está assumido. Agora, eu queria aproveitar, eu estava ouvindo o diálogo anterior sobre mobilidade. Eu quero assumir um compromisso com você que é da Zona Sul. Quem é do Grajaú, eu vou fazer a ponte Graúna-Gaivotas. Essa ponte vai desafogar a Belmira Marim e você vai ganhar meia hora no seu trajeto, todo dia de manhã indo para o trabalho e depois voltando para casa. Quem é da região da Mboimirim, lá do Fundão, Capela, Veracruz, Horizonte Azul, quem é dessa região do Ângela, eu vou fazer o que eles prometeram e não fizeram, que é duplicar a estrada do Mboimirim de ponta a ponta e garantir um corredor. E fazer isso com todas as regiões da cidade. Tinha corredor prometido na Aricanduva, tinha corredor prometido na Radial e na Celso Garcia. Não fizeram. Eu vou tirar do papel e vou fazer. Dinheiro tem, Datena. O orçamento esse ano é de 112 bilhões. E reafirmo o compromisso que fiz aqui, vai custar 728 milhões por ano. Servidor público de São Paulo, eu vou revogar o confisco de 14% das suas aposentadorias, que é uma crueldade hoje na cidade de São Paulo. Bom, eu falei primeiro, e ao invés de cobrar impostos, devolver isso para a sociedade que ofereça emprego para as pessoas e citei o território de emprego das periferias, que é perfeitamente viável, é perfeitamente aceitável e vai melhorar a vida de muita gente e resolver parte da questão da saúde. Por que não fazer isso no centro também, com prédios que estão abandonados, que ninguém sabe de quem é esse prédio, que ninguém sabe,
para onde foi o dono desse prédio. Por que não fazer o sistema de retrofit? Se puder fazer o retrofit, se não derruba tudo, compra e faz ali comércio, porque é grande, é fundamental. O comércio do centro tem que ser reativado e as moradias têm que ser mais dignas. Resolvendo o problema da Cracolândia, o comércio volta a funcionar no centro, vai ter segurança no centro e, obviamente, que as pessoas vão poder morar com tranquilidade no centro. Pessoas que compraram suas casas há mais de 20, 30 anos e que não conseguem morar por causa da terrível situação em que se encontra a Cracolândia. Reduzir imposto para facilitar a sua vida. Isso não é conversa furada, não. É papo reto com você mesmo. Bom, Datena, você trouxe a questão da moradia. Esse é um tema que eu conheço porque atuei 20 anos no movimento de luta por moradia, o que me orgulha muito, e ajudei mais de 15 mil famílias a conseguir suas casas. Eu vou criar, a partir do ano que vem, o programa Periferia Viva. Como é que vai funcionar, gente? Você que mora numa favela, numa comunidade, né, e muitas vezes não tem o reboco da sua casa, está numa condição precária, isso gera umidade, infiltração, a criança fica com bronquite. Nós vamos fazer um programa completo, que vai ter o apoio para reforma e melhoria nas suas casas, eu vou dar como prefeito. Em segundo lugar, as obras de urbanização para poder resolver o problema lá do córrego que passa, do escadão, não é? De abertura de uma rua, para o bairro ficar melhor. E, em terceiro, a regularização fundiária. A gente vai regularizar mais de 250 mil imóveis para você ter a sua escritura em papel passado para deixar para os seus filhos. Isso é dignidade. Vou sortear mais um tema agora aqui. O tema sorteado é moradia. Na dinâmica do bloco agora, quem faz a pergunta é o candidato Ricardo Nunes. Candidato, lembrando que o senhor pode dirigir a pergunta à candidata Tabata ou ao candidato Datena. Os dois ainda não responderam, assim como o senhor. Então, o senhor tem 40 segundos e peço que o senhor diga a quem o senhor fará a pergunta. Perguntar à deputada Tabata. Tabata, a questão de moradia, evidentemente, é uma situação muito importante, uma cidade que tem 400 mil unidades como déficit. Eu fiz o Pode Entrar. Pode Entrar é uma inovação muito importante de moradia e eu vou entregar até o final desse ano, entre construídos, em contratos e em construção, 72 mil unidades habitacionais. E o Pode Entrar era uma inovação. É uma inovação porque ele adquire direto do setor privado e eu queria entender se você concorda com esse projeto, se você é favorável e qual seria a tua ideia de projeto habitacional para a cidade de São Paulo. Eu acho que é justo a gente reconhecer que o Pode Entrar foi criado na gestão do Bruno Covas pelo Orlando Faria, que hoje eu tenho a alegria de ter no meu time. Então, obviamente, gente, que as boas ideias da esquerda e da direita, eu não tenho preconceito, não. Elas vão ser continuadas. Vou dar sim continuidade ao Pode Entrar, vou dar sim continuidade à faixa azul, que é tão importante para os motociclistas de nossa cidade. Mas queria trazer uma ideia que eu considero ainda mais inovadora, que está no nosso plano de governo, que é o Prefia. O que é o Prefia? É a prefeitura como fiadora. Sabe aqueles imóveis que estão hoje praticamente abandonados, desocupados? Só na região central tem 60 mil unidades que estão desocupadas. A prefeitura mapeia esses imóveis, vai ter uma plataforma tipo Quinto Andar. E a gente vai dar acesso a pessoas que hoje são de renda mais baixa. A prefeitura entra como fiadora e paga de 10% a 90% do aluguel. Aí vocês podem perguntar, mas Tabata, por que apostar no aluguel social, nesse desconto do aluguel e não no residencial? Porque, gente, é cada vez mais difícil achar terreno perto da região mais central. A gente sabe que é um processo longo, as filas são confusas, infelizmente tem muita corrupção. O Prefia é muito mais imediato, é muito mais barato e é muito mais honesto. E aí, por que a prefeitura como fiadora? Essa é uma coisa que eu vivi. A gente que vem de baixa renda, que não tem imóvel no nosso nome, a gente tem muita dificuldade para conseguir um fiador ou uma fiadora que coloque o imóvel ali como seguro. Então, é a gente dar esse empurrãozinho para quem está ascendendo socialmente, paga uma parte do aluguel e pode morar de forma muito mais digna. Muito bom. Eu fico feliz de poder ter o reconhecimento da deputada Tabata desse programa Pode Entrar, que está revolucionando a política pública habitacional. Sem invasão,
fazer um processo que agiliza, porque a gente ganha tempo, diminui a burocracia e está entregando tantas chaves para as pessoas. Olha, gente, 72 mil unidades até o final desse ano, o maior programa de habitação da história da cidade, entre aqueles que já foram entregues, que estão em obra, já estão contratados. Eu quero aproveitar aqui para poder falar algumas coisas importantes que foi dito. Eu estava anotando, até acabou a minha tinta aqui, de tanta anotação que eu fiz. Alguém falou aqui do BRT Radial Leste. Já está licitado, contratado com início de obras. BRT Aricanduva já está em processo de licitação, está com o edital na rua. A questão de hospitais, o Bruno e eu fizemos 10 hospitais. Eram 20, hoje são 30 hospitais na cidade de São Paulo. A questão do semáforo inteligente, que a Tabata falou, o Marçal falou, eu já estou fazendo. Quando o Pablo falou que tem um semáforo, tem uma risca amarela em volta, é os que eu estou instalando, que tem uma câmera antes, onde esse semáforo ele tem inteligência artificial, quando tem muito carro, ele abre, e quando tem pouco carro, ele fecha. Já está em funcionamento. E a gente precisa continuar com todas essas ideias que eles estão propondo. Eu estou feliz, porque eles estão propondo ideia daquilo que eu já estou fazendo. Pessoal, eu vou ser muito sincera aqui com vocês que estão nos acompanhando. Vocês estão satisfeitos ou não? Vocês vivem nessa cidade cor-de-rosa que o Nunes está trazendo ou não? Eu sou uma filha orgulhosa de São Paulo. Filha de uma baiana e um paraibano com orgulho. Filha de uma diarista e um cobrador de ônibus. Eu sou doida apaixonada por São Paulo. Mas é porque eu amo tanto São Paulo que eu tenho clareza, gente, que não tá bom, não tá suficiente. Muita gente fala, mas o Nunes não tem um grande legado. Ele tem uma marca. E a gente não pode esquecer. Vários prefeitos tentaram enfrentar a Cracolândia, não conseguiram. Mas o Nunes, ele foi além. Ele recebeu uma Cracolândia, está entregando 72 Cracolândias. Como pode São Paulo andar tanto para trás, gente? Explosão de pessoas na rua. É criança, é idoso, é família inteira. A gente bater recorde de estupro, recorde de feminicídio, aumenta o latrocínio. A gente cada vez mais inseguro. Eu sei que pode piorar e eu tô aqui para evitar isso. Mas desse jeito não dá, não. Vamos aqui a mais um sorteio de tema. O tema sorteado é educação. Quem faz a pergunta é o candidato Pablo Marçal. Candidato, lembro ao senhor que quem ainda não respondeu são os candidatos Datena e Ricardo Nunes. Para quem o senhor gostaria de dirigir a pergunta, Ricardo. O senhor tem 40 segundos, por favor. Uma das principais marcas de um governo é como ele trata a educação. Infelizmente, não sei se o Ricardo estava investindo energia em outros lugares, mas a educação de São Paulo regrediu de forma absurda. Hoje, a gente tem um índice de alfabetização de 38% das crianças. Essas crianças, né, com esse atual prefeito, nós perdemos as primeiras posições e agora a gente não está nem entre as primeiras, passou de 20 posições. Nós somos o povo que investe 25 bilhões de reais na educação. Ô Ricardo, o que você errou? Quem não deu atenção? Seja humilde em mostrar o que errou, o que tem que consertar. Olha, só para fazer uma correção, a provinha São Paulo, que é a prova que a gente faz aqui na nossa cidade, deu um índice de alfabetização de 87%. Esse é o nosso índice. O que vem do Ministério da Educação, eles mesmos dizem, e precisa ter essa transparência, a gente precisa falar a verdade, que não é correto fazer uma comparação porque mudaram a metodologia. Então, a questão do IDEB, se você pegar nos anos finais, a média entre todas as cidades do Brasil foi de 4,6. A cidade de São Paulo ficou com 4,8. Por exemplo, nós fomos muito melhores do que a cidade administrada pelo PSB ou da cidade administrada pelo PSOL. Então, só para poder colocar aqui. Agora, o que é importante? Nós conseguimos grandes avanços, Pablo. Hoje a gente tem vaga de creche para todas as crianças, com 5 refeições, feita por nutricionista. Todas as nossas criancinhas têm nossa vaga de creche. Nós distribuímos 506 mil tablets com conteúdo pedagógico para os nossos alunos. Eu fiz um aumento de 44% no piso dos professores da rede municipal de educação, para uma inflação de 20%. Gente, tem muita coisa para fazer? É lógico. E é por isso que no próximo mandato eu vou ampliar ainda mais o período integral. Eram 102 escolas em 2016, hoje temos 444, e agora, para o próximo mandato, eu vou ter todos os alunos da pré-escola até o ensino, até a alfabetização em período integral. E fazer no segundo ano do fundamental a prova de avaliação e também colocar que as escolas que conseguirem atingir os índices de alfabetização, elas sejam premiadas.
Essa é a grande inovação que a gente vai fazer agora, uma vez que ajustamos, estamos com a base pronta para continuar avançando. Mas eu reconheço que tem coisa para fazer, por isso que eu estou colocando as propostas. Nós vamos fazer 5 coisas que serão inovação na educação da cidade de São Paulo. O seu filho vai ter educação financeira. Para você entender o que é isso, na Europa, 70% das pessoas investem, nos Estados Unidos 50% e investem, no Brasil 2,8%. Seu filho vai aprender desde pequeno o que é educação financeira. Vamos ensinar também empreendedorismo. Por quê? Porque empreendedorismo liberta. Se a gente vai abrir 2 milhões de novos empregos, eu te pergunto, quem não quer ter seu próprio negócio? Então, seu filho vai aprender isso na escola. Tecnologias do futuro, profissões do futuro. Nós precisamos ensinar inteligência emocional para diminuir essa criminalidade. Esse tanto de homicídio, esse tanto de feminicídio, isso precisa de ter essa matéria dentro da escola. E nós vamos fazer algo que é inovação, transformar a Escola Municipal de São Paulo numa escola olímpica. E aqui eu te peço, por favor, no final de semana, vamos tirar esse governo do Dória, vamos tirar esse governo do Kassab, vamos tirar esse governo de Michel Temer, vamos tirar esse governo de Rodrigo Garcia, vamos tirar esse governo de Milton Leite. Não queremos mais esse governo, eles vão ficar por 12 anos aí. Nós precisamos de trocar as pessoas, como Essá de Queiroz dizia, políticos e fraldas devem ser trocados pelo mesmo motivo. Eu peço, por favor, digite o 28 na urna e vamos revolucionar a educação. Olha, quando a gente está aqui num debate, nós estamos falando de proposta, né? Eu queria só lembrar aqui, com todo o respeito, mas é importante colocar. O candidato Pablo Marçal, em 2019, foi em Camizungo, lá na África, numa vila que faria 300 casas, recolheu lá de doações 4,5 milhões, investiu 1,5 milhão. Isso é o que está nas matérias, que está colocado pela imprensa. Só fez 26 casas. Se não conseguiu fazer, gente, lá na África, até pode ter tido a boa intenção de fazer, né? Não estou tirando esse mérito, para ser muito justo e muito correto. Mas se não conseguiu fazer 300 casas com as doações que recebeu lá na África, como é que vai colocar algo de concreto aqui na nossa cidade? É para uma reflexão. Agora, o que a gente precisa é não tem atalho, gente, não tem atalho, é um caminho reto e correto. É trabalho, chegar cedo, trazer resultado, isso que eu estou falando para vocês. Avançamos, tem muita coisa para fazer e vamos continuar fazendo. Melhorar a nossa educação, investindo sempre, mas sempre com muita seriedade e verdade. Sortear mais um tema agora. O tema sorteado é Cultura e Lazer. Quem vai fazer a pergunta é o candidato Guilherme Boulos. E, candidato, o único candidato que ainda não respondeu é o candidato da Atena. Então, o senhor, por favor, precisa dirigir a pergunta a ele. São 40 segundos. Tá certo, Trali. Olha, cultura salva. Eu conheço muitos casos de jovens da periferia que, indo para a cultura, para o hip hop, para a batalha de rima, para várias expressões culturais, para o samba, nos coletivos de cultura, recuperaram um caminho de vida. Então, eu assumi o compromisso de levar o orçamento da cultura a 3%. Tanto a cultura do centro como a cultura da periferia. E vou apoiar também o esporte para os jovens com o programa Ponto do Esporte. Por isso, Datena, eu queria saber de você qual é a sua proposta para a cultura na cidade de São Paulo. Primeiro é que é descentralizar o processo de cultura. São 57 bibliotecas em São Paulo. Você quase não vê biblioteca nas periferias das periferias. O que eu mais aprendi dessa campanha política foi sair pelas ruas e observar o que o povo sofre, porque tem periferia e tem periferia da periferia em São Paulo, que o povo nem sabe o que é cultura. Quanto a projetos para a periferia, você não só deve levar a educação, fazer polos audiovisuais, talvez criando startups, como o Nova York fez, se tornando um grande polo audiovisual, porque na periferia nós temos gente tão inteligente como em qualquer parte da cidade. Essa gente precisa ser resgatada no esporte, precisa ser resgatada na inteligência, precisa ser resgatada da pobreza enorme, da canalha divisão de renda que nós temos nessa cidade e no Brasil. São Paulo é um resumo do Brasil. As crianças da periferia não têm a mesma oportunidade que as crianças de todos os outros pontos de São Paulo têm. E as da periferia são desconhecidas completamente, invisíveis completamente pela prefeitura.
os braços largos de uma prefeitura que é a mais rica do Brasil, precisa descentralizar a cultura, que é conhecimento, que é esporte, que é lazer, para a periferia e para as periferias das periferias. Tem como fazer? Claro, eu já falei e não vou repetir aqui, trocando imposto por emprego e fazendo com que isso chegue até a periferia. Você tem razão, Datena, tem vários bairros da periferia de São Paulo que não tem uma casa de cultura, que não tem um teatro. A descentralização é fundamental. Um outro caminho que eu vou adotar vai ser a educação integral. Vê só, eu ouvi outro dia de uma mãe que me disse o seguinte: ô Boulos, o momento do dia que mais me aperta o coração é quando dá meio-dia, eu estou no serviço, sei que meu filho está saindo da escola e eu só vou sair às 5 da tarde, eu não tenho quem pagar para poder ficar com ele. A educação integral, a criança vai ficar o dia todo na escola. Isso tem tudo a ver com cultura, porque um período vai ser a escola normal, a grade curricular. O outro período vai ser aula de violão, aula de música, aula de teatro, também aulas de esporte, de ginástica. A gente vai levar para a escola uma junção de cultura com esporte. Fazer isso valorizando os professores, com merenda de qualidade. E digo um compromisso para vocês: eu vou botar psicólogo em todas as escolas de São Paulo para ajudar e apoiar as crianças. E quero terminar também dizendo uma coisa, porque nessa reta final da campanha tem muita mentira. E botaram a mentira de que a gente não iria valorizar a rede conveniada. Eu vou valorizar a rede parceira, assim como a rede direta de São Paulo. Olha, eu me lembro, e lembro com muito carinho, que um dia eu fui até a comunidade de Heliópolis para provar aquilo que eu disse antes, para fazer uma reportagem, e fui até repelido por alguns representantes de traficantes que achavam que, pelo meu programa policial, eu estava fazendo uma matéria contra tráfico de drogas. Tá? Aí fui rodeado por motos e obviamente, que fui perguntado o que eu estava fazendo lá. Inclusive, a polícia me ligou. Estava fazendo lá uma matéria que eu fiz antes com o Subimbeta, que tinha escolhido um menino de Heliópolis para fazer parte da orquestra do Subimbeta. E aquilo foi um orgulho tão grande, inclusive para quem me rodeava e queria me expulsar de lá, ou meter bala em mim, que imediatamente levantaram do local que estava e permitiram que eu desse a chance de conhecer a periferia de São Paulo. Terminamos aqui, então, o nosso segundo bloco. A gente volta já com os candidatos fazendo perguntas entre si e com tema livre. Este debate é para você, o intervalo é bem rápido, é a Globo nas eleições 2024. Estamos de volta, 11 horas mais 6 minutos. Voltamos, portanto, com o último debate entre os candidatos que disputam o comando da Prefeitura de São Paulo pelos próximos 4 anos. Neste nosso bloco, os temas voltam a ser livres. E pelo sorteio prévio que nós fizemos, quem abre o bloco é a candidata Tabata Amaral. Candidata, por favor, peço que a senhora escolha um candidato para fazer a pergunta. Tema livre, 40 segundos. Candidato Boulos, no último debate eu trouxe alguns questionamentos sobre várias mudanças de posicionamento que você vem tendo. Você não me respondeu. Você tem todo o direito a pensar o que você quiser, mas o eleitor tem o direito de saber quem você é de verdade, no que você acredita. Então eu trago novamente. Você antes sempre foi contra as creches parceiras, agora diz que é a favor, mas o PSOL ainda é contra. Você era contra a GCM ter armamento, agora é a favor, mas o PSOL é contra. Concessões a mesma coisa, era contra, agora é a favor. Quem é que vai prevalecer? É o Boulos dos marqueteiros ou é o Boulos do PSOL? Tabata, lamento que você traga questões tão importantes nesse tom. Veja, vamos esclarecer cada uma delas, sem problema nenhum. Primeiro, em relação a creches conveniadas, eu defendo que a rede parceira tenha, inclusive, as mesmas condições da rede direta. Você que é trabalhadora, seja professora ou do grupo de apoio da rede parceira, nós vamos trabalhar para melhorar suas condições de trabalho e buscar igualar a jornada e o salário com a rede direta. Segundo, em relação à GCM, eu nunca defendi GCM sem armamento. Isso não é verdade.
não é? Defendo que a GCM tenha, sim, o armamento, faça o seu trabalho. Inclusive, eu vou dobrar o efetivo da GCM em São Paulo. Porque a GCM de São Paulo hoje é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Nós vamos dobrar. O que eu não defendo é um tipo de policiamento que trate diferente quem mora na periferia e quem mora nos jardins, como já declarou defender o vice do Ricardo Nunes, o Coronel Melo. Isso eu não aceito. Quem mora na periferia tem que ser tratado com o mesmo respeito do que quem mora nos jardins. Essas são as posições que eu tenho, Tabata. Eu tenho coerência com a minha história. Aliás, sofro tanta mentira e sou tão acusado justamente por não abrir mão das minhas posições, por ter lado, por ter posicionamento. Isso vale. Para mim, política não é vale tudo, não é atacar a qualquer custo. Para mim, política tem que ter um propósito. E o meu propósito é governar São Paulo para poder melhorar a vida das pessoas, fazer uma cidade mais humana e que combata as desigualdades sociais. Mais uma vez, não tem nenhum problema achar A ou B. O que não dá é, na véspera da eleição, sair revendo tudo o que você pensa por uma questão eleitoral. E acho que vale também trazer aqui o quanto está todo mundo muito fofinho, apertando o olhinho, se comportando nesse debate. Graças ao bom Deus. Mas é a primeira vez que acontece, não se esqueçam como se portaram nos últimos. E aí, queria trazer um tema que o Boulos trouxe, que é o da coerência. E eu acho que é inclusive por isso que eu estou crescendo na pesquisa, cresci hoje de novo no Datafolha e sou a única candidata, se Deus quiser, estarei no segundo turno e a única que não perde para nenhum dos meus adversários. Porque as pessoas podem até discordar de um posicionamento ou do outro, mas elas sabem quem eu sou de verdade. Elas sabem que eu não vou mudar nem por pressão, nem por cancelamento, nem por uma eleição. E aí, aproveitando para me apresentar, defendo sim uma escola pública de qualidade, defendo sim um combate à desigualdade, defendo sim a pauta ambiental, mas vou defender e defendo com a mesma veemência os empreendedores, o controle das contas públicas, o combate ao crime, o combate à corrupção. Tem boas ideias na esquerda e na direita e para governar tem que conversar com todo mundo. De fato, quem quer governar São Paulo tem que ter a capacidade de diálogo com todos. E é o que eu vou ter. Com o presidente Lula, que me apoia, e também vou chamar o governador Tarcísio, que não me apoia. Assim como o Lula e o Tarcísio são adversários e dialogam entre si. É assim que tem que fazer, e sem abrir mão das posições. Por exemplo, o tema das concessões que a Tabata citou. Eu sou contra a concessão que o Ricardo Nunes fez dos cemitérios. Você que precisou, infelizmente, enterrar um ente querido ou conhece alguém, está muito mais caro, mais difícil criar uma indústria da morte. Isso é um escândalo. Eu vou revogar isso. Não aceito. Porque a prefeitura tem que cuidar das pessoas e não criar dificuldade para as pessoas. E o que está em jogo no próximo domingo, gente, é um risco para a cidade. Um risco da cidade caminhar para o retrocesso, para o atraso, com dois bolsonaristas, o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal, e nós somos a candidatura que tem condição real de enfrentar e derrotar esse risco. O candidato Ricardo Nunes pediu o direito de resposta, candidato, o pedido foi negado. Próximo candidato a fazer pergunta, candidato da Atena, por favor, para quem o senhor gostaria de dirigir o seu questionamento, 40 segundos e o tempo está correndo. Para o Ricardo, já que você não teve o tempo de resposta, Ricardo, eu acho gozado também. Tem cara que apresenta propostas aqui que eu denunciei no meu programa na Rádio Bandeirantes sobre essa questão dos cemitérios que eu era contra. Antigamente você pagava R$800 para enterrar um ente querido. Hoje você paga mais de 4 paus, fora caixão e coisas que tais. Então essa é uma ótima oportunidade, já que lhe foi negado o direito de resposta, para você esclarecer a população. Agora, eu acho estranho que as pessoas usam coisa que a gente denuncia num debate. Ok. Obrigado, Atena, pela pergunta. Gente, legal aqui, a Tabata comentou, o nível está melhor, eu fico super feliz a gente poder ter um debate aqui das ideias e poder ter essa oportunidade, né? Para estar respeitoso a todos vocês, para vocês poderem ir domingo na urna lá e escolher o seu candidato, né? E votar no 15. Essa questão das concessões, eu fiz um governo liberal. Falei aqui que reduzi impostos, eliminei taxa, concessões e PPPs. E isso é algo fundamental, que, por exemplo, o candidato Guilherme Boulos é contrário. A concessão do serviço funerário, olha, eu vou falar aqui para vocês, eu preciso falar do coração. Nós temos que falar aqui com vocês
muita verdade olhando no olho, em respeito a você que está nos assistindo. Era terrível aquele serviço funerário. Uma corrupção danada, os cemitérios abandonados, agências funerárias todas abandonadas. Com a concessão, com as regras estabelecidas, vai ficar muito melhor. Lógico, tem pouco tempo, tem um prazo para poder melhorar. O que está no contrato? Isso é contrato. Está escrito lá o seguinte, que o preço de 2019 é congelado dos planos A, B, C, D, E. Se você pegar aqueles planos, é aquele preço congelado. Tem ainda 25% de desconto para o velório social. E quem está no Cade Único, os pobres não pagam nada. É o que está lá, gente. Se alguma empresa descumprir, está no contrato, multa. Então, o objetivo é da gente poder ter uma cidade mais dinâmica, usar melhor o recurso público, fazer as ações necessárias, como, por exemplo, a gente fez concessão do AMB. O AMB, nós temos hoje o maior centro de convenções da América Latina. Olha o Parque Ibirapuera. Esse modelo de concessões de PPPs é o modelo que dá certo, que a gente está fazendo, que a gente quer continuar. Para isso, vote 15. Olha, eu vou contar uma coisa para você, olhando nos seus olhos, viu, Ricardo? Diretamente, como eu sempre fiz. Eu não sou contra a concessão, desde que a concessão seja feita para o bem do povo. Agora, o próprio aumento do sepultamento na cidade, de todo o rito do sepultamento, é quase impossível. Como é que o cara vai pagar 4.300 ganhando o que ganha ou não ganha, desempregado na cidade? E como é que esse consórcio vai ganhar 257 milhões? E levou de graça ainda 12 milhões em caixões, que era da fábrica da prefeitura, que de repente entrou dessa concessão. Esses caras só ganharam. Só ganharam. Eu não acredito realmente que você seja bandido, criminoso, nada disso. Mas você tem que se informar melhor com a sua equipe. Eu tenho certeza que fará isso, se for reeleito prefeito de São Paulo, para, de repente, ficar numa situação como essa e responder coisas que não são verdadeiras, porque te passaram uma grande mentira. Esses caras que pegaram a concessão da morte estão negociando com a vida e com a morte. O brasileiro não é respeitado nem em vida, quanto mais na morte. Olha, Tânia, tem isso, está em contrato, foi feito a licitação, aprovado por todos os órgãos. Lembrando, o Datena aqui, todas as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do município, que você sabe o quanto é rigoroso, e aprovado na Câmara Municipal, pela primeira vez, com voto de louvor. Olha, vocês estão percebendo com tantos temas, como ser prefeito é algo que requer experiência, requer dedicação. Não dá para você ter prefeito alguém que não tem experiência, porque essa cidade é maior do que muitos países. Mas deixa eu aproveitar, Datena, aqui muito rapidinho, e falar que vocês falaram do corredor Celso Garcia, que vão fazer. Gente, eu estou fazendo. Pode ir lá na Celso Garcia, está em obra a Celso Garcia. O Boulos falou que vai fazer a ponte Graúna-Gaivotas. Pelo amor de Deus. Isso já estou com um projeto aprovado, está faltando sair a lá e para lançar a licitação, que deve sair semana que vem ou na outra no máximo, que vai ligar lá o Grajaú, no Graúna, até o Gaivotas aqui do lado do Sesc. Puxa vida, gente, o Gaivotas do Grajaú e o Graúna do lado do Sesc. Essas coisas que eles estão propondo eu já estou fazendo e é muito importante que você saiba disso. Candidato Pablo Marçal. Quais são as pessoas? Pode escolher? Candidato Datena, o senhor já fez a sua tréplica. Eu vou agora dirigir. Candidato Pablo Marçal, o senhor agora pode fazer a pergunta, o tema é livre. Quem ainda não respondeu, candidata Tabata ou o candidato Datena? O senhor tem 40 segundos e o tempo está correndo. Por favor. Datena. Você que está assistindo agora, você tem que saber que aqui todos os candidatos são de esquerda, exceto eu que sou de direita. Um é de extrema esquerda, o marqueteiro está fazendo ele parecer que é de centro, que é o Guilherme. O Datena, que eu estou fazendo a pergunta, é de centro-esquerda pelo partido. O atual prefeito é de centro-esquerda e a Tabata é de esquerda. Quero perguntar para você, você acredita que o extremismo de extrema esquerda pode governar São Paulo? Você acha que, mesmo com esse desenho, a Tabata trouxe muito bem, né? Que a extrema esquerda está querendo chegar no centro para agradar. Você acha que é possível alguém de extrema esquerda? Mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Extrema esquerda, o que está nos extremos, o Pablo Marçal, é horrível. A gente boa da esquerda é gente boa na direita. Eu não sou contra a esquerda que o Lula defende, eu não sou contra a direita que o Bolsonaro defende, mas o que está nos extremos só tem coisa ruim. Eu vou repetir,
O comunismo de extrema esquerda, do Stalin, do Trotsky, do Lenin, o Stalin matou 70 milhões de pessoas, o Mao Tse-tung matou de fome mais de 120 milhões de pessoas. Isso é extrema esquerda, é comunismo. Por outro lado, na extrema direita, eu continuo insistindo, o fascismo do Hitler, Mussolini e coisas que tais, matou numa Segunda Guerra Mundial 6 milhões de judeus e 50 milhões de pessoas. O que está no extremo não é bom. O que está no extremo não é legal. O que está no centro só vai ser bom se o centro não continuar mantendo reféns prefeitos, governadores, presidentes da República, trocando por cargo e por emenda, dinheiro e emenda. Mas o que tem na extrema é muito ruim. Tanto faz na extrema direita, no fascismo, como na extrema esquerda. Isso, de fato, eu não preciso nem me alongar. Eu não tenho nada contra a cara de esquerda, mas que jogue o jogo democrático, que tenha boas ideias. O cara de direita, que tenha boas ideias. Eu não tenho nada contra esse tipo de gente, mas quem usa violência da extrema esquerda e extrema direita, isso é muito condenável. Datena trouxe com clareza, né, que uma das coisas que mais mataram na Terra é essa questão de extremismo. E aqui nessa bancada, nós temos um candidato que é extremista, que é o Boulos. O Guilherme, nada como um dia após o outro, né? Vou relembrar aqui as palavras da Tabata. Parabéns aí pelo confronto e mostrar que todas as posições estão sendo mudadas para ver se convence você. Mas eu quero perguntar para você que é corintiano, pensa comigo, um corintiano contratando um palmeirense para ir para a torcida organizada. Foi o que o Boulos fez, tirando a Marta, que era secretária do Ricardo Nunes. Ela era secretária de governo até o começo do ano. E você que está aí iludido votando no Ricardo Nunes, você não sabe, todo o seu secretariado praticamente é de esquerda. Ele que é pró... Isso é um secretariado, não é ofensa pessoal, é pró-aborto. O Boulos, ele destruiu o hino nacional esse ano, né, fazendo ele com linguagem neutra, falando desfiles deste só as mães gentil. Ou seja, o extremismo não pode governar São Paulo. São Paulo é uma cidade conservadora. Eu sou cristão, inclusive eu agradeço as orações de todos que estão orando aí por mim. Está sendo uma barra pesada, mas eu vou suportar isso por você. Vota no 28 aí no final de semana. Bom, eu tenho o restinho agora, né? Mas eu não precisava nem do restinho para confirmar aquilo que eu falei. É a minha posição. Eu sou um cara que eu não fujo de questão nenhuma. Eu sou extremamente pela Constituição. Eu moro na rua tal, número tal, portanto sou brasileiro. Constituição é povo. A gente tem que governar para o povo, aproveitar boas ideias, desde que não sejam ideias extremistas, e fazer dessas ideias um país melhor. E acho que a oportunidade dessa eleição de São Paulo prevê imediatamente uma discussão para a reforma política do país. Nós não podemos mais ter presidente da República, governadores, prefeitos, reféns de câmaras, reféns de Congresso. Tem que acabar de uma forma definitiva essa história de toma lá da cá. Nós temos que ter um país de extrema democracia, extrema liberdade, e essas eleições vão servir para isso. Mostrar que precisamos tomar um outro caminho. Candidato Ricardo Nunes, a vez do senhor perguntar. O senhor pode dirigir a sua pergunta para a candidata Tabata Amaral ou para o candidato Pablo Marçal. O senhor tem 40 segundos, por favor. Pode ser para a deputada Tabata. Deputada, um dos temas que não foi abordado aqui, eu queria aproveitar a gente poder falar com as pessoas sobre a questão do meio ambiente, que é algo fundamental na questão das mudanças climáticas, o quanto tem sido importante as ações de ampliação de parques, as ações com relação às áreas de cobertura vegetal, as áreas de drenagem, microdrenagem, e a gente conseguiu avançar bastante. Inclusive, temos hoje o índice de alagamentos na cidade muito menor e nós temos o tempo de retorno das áreas que ainda alagam menor. Assim, o que você pensa sobre as questões das mudanças climáticas com relação às questões de meio ambiente aqui para a nossa cidade? Acho que é importante as pessoas saberem. Eu sempre acho muito importante devolver a pergunta para quem está nos acompanhando. Você que mora no Jardim Rosana, tem ali um córrego em que se colocou mais de 8 milhões de reais da prefeitura e fizeram a canalização de apenas metade do córrego. Você concorda? Você que está na favela do Vietnã, que sabe que a obra que fizeram foi tão mal feita que na chuva seguinte alagou mais. Você que está no Morro dos Macacos, que no último carnaval do ano passado sofreu demais com a enchente. Vocês todos nós,
nós que vivemos São Paulo com o pior ar do mundo por uma semana, você realmente acha que a gente está avançando? E eu trago isso, gente, porque para mim não é teoria. Eu, enquanto deputada, tive a alegria de aprovar um projeto que eu escrevi para toda a cidade ter um plano de mudanças climáticas. Mas eu não fiquei atuando só em Brasília, não. Tive que atuar na Justiça, o prefeito Ricardo Nunes começar a fazer uma coisa que ele não quis fazer, que é apresentar um plano de redução de riscos. O que eu farei como prefeita, antes mesmo de assumir, porque eu sei que em janeiro tem chuva e a gente sofre demais quando a chuva chega, é olhar para os 800 pontos críticos da cidade, que são os que estão em maior risco, e já desenhar uma solução. A prefeitura tem planejamento apenas para 100 dos 800. Eu vou chegar, se Deus quiser e vocês votarem, dia 1 de janeiro, com esses 800 pontos encaminhados. Seja o acesso imediato a uma moradia digna, seja uma intervenção. Mas eu vou além. A gente precisa fazer um investimento de longo prazo. É área alagável, é jardim de chuva, é parque, é praça. Por quê? Diminui a temperatura, melhora a qualidade do ar e o solo absorve mais essa água. Bastante crítica, né? Vamos lá. Sabe quantos parques eu entreguei? 9. Quantos eu vou entregar no meu próximo mandato? Mais 10. Área de cobertura vegetal, a gente tinha uma área de 48%. Hoje nós temos 54% de área de cobertura vegetal na cidade. Olha que interessante. Jardins de chuva, a gente passou de 300. E o que é o jardim de chuva? Aquela área que está com concreto, a gente tira o concreto, faz um buraco, põe brito, faz um jardim em cima. Mais de 300. Nós vamos fazer mais 300 no próximo mandato. Eu tenho muito orgulho de que, meses atrás, eu fui convidado pelo Papa porque ele escolheu prefeitos de cidades do mundo que tiveram boas ações com o meio ambiente. São Paulo foi escolhido. E a gente tem muito orgulho, gente, de chegar lá com vários prefeitos e poder contar das nossas experiências positivas. A cidade de São Paulo hoje tem uma Secretaria Municipal de Mudanças Climáticas. Trata esse tema com seriedade, que é muito importante. Não podemos deixar esse assunto de lado. E a gente tem hoje, diferente do que a deputada falou, temos sim o plano. E temos, inclusive, o plano diretor de drenagem, que não tínhamos, hoje tem. Agora, as obras estão avançando, 7,6 bilhões só em drenagem, microdrenagem, canalização de córrego, contenção de encostas, e por isso que nesse ano ninguém morreu nas chuvas porque desabou a casa de encosta. Candidato Guilherme Boulos, a vez do senhor fazer a pergunta. O único que ainda não respondeu no bloco é o candidato Pablo Marçal. Candidata Tabata, perdão, a sua tréplica. Obrigada. Isso. O que eu acho mais doido. Posso? Se puder retomar? O que eu acho mais doido, gente, é que você vai na Faria Lima, e tem lá uma placa: área sujeita a alagamento. E a gente sabe que as regiões periféricas sofrem muito mais. Eu cresci em uma ocupação em Cidade Ademar. Graças a Deus, hoje isso não acontece. Mas uma das primeiras memórias que eu tenho é da chuva vindo e a minha casa alagando. Gente, o desespero é a gente perdendo vida, as pessoas perdendo tudo que tem. Então, prezamos é para ontem. Não dá para esperar janeiro. Ter um encaminhamento para cada área que está em risco. É a gente olhar sim para espaços verdes na cidade que vão lidar melhor com essas mudanças tão malucas que a gente está vendo. Mas por que a prefeitura até hoje não fez a eletrificação da frota de ônibus? Por que o Ricardo Nunes fez tão pouca ciclofaixa e ciclovia? Sabe, são coisas tão óbvias de você entender que não é mais privilégio, não é mais escolha, tem que fazer já. E estão precisando de novas ideias e energia para fazer acontecer. Agora sim, candidato Guilherme Boulos, por favor, a sua pergunta para o candidato Pablo Marçal, o único que ainda não respondeu, lembrando para o senhor que o tema é livre e o senhor tem 40 segundos. Obrigado, Trali. Olha, eu estou achando muito esquisito esse perfil que o Marçal adotou hoje, né? Ele tumultuou a eleição inteira, agrediu, mentiu. Agora ele quer posar de bonzinho, não é? Um lobo em pele de cordeiro. Aliás, o Marçal acusar alguém de extremista é igual a Suzane Richthofen acusar alguém de assassinato. É impressionante. Agora, Marçal, eu vou te fazer uma pergunta. Você indicou semana passada 2 secretários do Dória, dizendo que vai chamar ele caso você ganhasse a eleição. O seu chefe de campanha era o braço direito do Dória. Você disse que é contra o sistema, pela mudança. Por que você indicou o time do Dória para governar junto com você? Muito bom você direcionar a pergunta para mim mesmo, que obrigado, né, que você não tem coragem de mandar a pergunta para mim. Então vamos lá. Por acaso ele é filho do Dória? O Dória pariu ele? As pessoas que eu aceitei no meu governo são pessoas que romperam com o Dória justamente porque o Dória é do governo do Ricardo Nunes. E interessante ver essa mudança sua, Guilherme. Você é um cara que vota sempre em aumentar impostos
você é um cara, assim como a Tabata falou em outros debates, que está prometendo coisas que não tem como nem cumprir, e ela fez uma leitura muito boa em relação a você. Você é o candidato mais rico, que é o socialista de iPhone, que recebeu do Lula 30 milhões de reais de fundo eleitoral. Lula, você não quer acabar com a fome do Brasil e está transferindo 30 milhões para ele? Valdemar Costa Neto, quem é de direita, votou nos deputados federais do PL. O maior doador da campanha de Ricardo Nunes é o Valdemar Costa Neto, aquele do Mensalão. Esses candidatos aqui, eles estão usando o seu dinheiro público, agora cobram um comportamento meu, sendo que eles me destruíram. Sabe qual foi a avaliação por baixo de quanto que eles gastaram só para atacar meu nome no rádio, na televisão e na internet? 50 milhões de reais. Você sabe o que é 50 milhões de reais? Eles não sabem porque eles nunca geraram esse tipo de riqueza. Nunca geraram um emprego, nunca geriram uma empresa. Já deram emprego para eles. Um tem o perfil de vereador, o outro já é deputado, a outra é deputada, já tem. O Datena está chegando no fim da carreira dele, com todo respeito. O que eu quero te pedir? Avalie a possibilidade agora de viver um novo nessa cidade. Quer tirar onda aqui no debate? Quer falar que eu tenho olhar de vaidoso, igual você usou? Tava indo tudo tão bem. Você quer fazer gracinha, Boulos? Se você quiser fazer gracinha, me chama e vota no 28. Agora o lobo está aparecendo por trás da pele de cordeiro. Estava demorando, mas apareceu. Mas vocês viram que ele não respondeu a pergunta, né? Ele juntou o time do Dória com ele. Aliás, esse é um ponto que aproxima muito o Ricardo Nunes do Marçal. Ele tem razão, o Ricardo Nunes é cria do Dória, né? O Dória que colocou ele lá. O Marçal agora chamou o time do Dória. Você que é de São Paulo, você sabe, você se lembra o que foi o governo do Dória? Foi uma enganação. Um dos piores prefeitos que São Paulo teve. E é essa turma, que se vende como diferente, mas está ali. É o mesmo time, do mesmo grupinho de Zap. Agora, Marçal, uma outra coisa que eu queria te perguntar, eu acho que ficou muito claro nessa eleição o seu desprezo pelas mulheres. A maneira como você trata as mulheres, o que você já falou das mulheres, o seu desrespeito pelas mulheres. Eu vi outro dia um vídeo seu dizendo que as mulheres teriam um crânio menor que o dos homens e que teria que quebrar para ficar igual. Uma coisa assim horrorosa, assustadora. Eu queria saber por que você odeia tanto as mulheres e o que você diria para as mulheres paulistanas desses absurdos que você já disse. Que isso é um papinho de esquerdopata maluco igual você, que fala isso. Eu sou casado com uma mulher, a Ana Carolina, inclusive, está aqui no debate. Você virar para mim e falar que eu não gosto de mulher, quem não gosta de mulher é alguém que tem boletim de ocorrência aqui por agressão, por violência doméstica. Você quer colocar isso na minha conta? Diferente do que esse cordeirinho está mostrando aqui, esse aqui sempre foi eu. Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro público, não estou te enganando igual eles estão enganando vocês com dinheiro público. Inclusive, vou fazer alguns aqui devolver dinheiro para os cofres públicos por propaganda enganosa e vão responder por representação criminal, tudo que eles falaram. Aqui é um cidadão indignado pedindo socorro e te falando assim, ó, o Brasil tem jeito, São Paulo tem jeito. Não caia nessa falácia de Guilherme Boulos. Guilherme é depredador de patrimônio público, apoiador de rachadinha, que é artigo 312 do Código Penal. Ele, sim, já foi preso, ele está envolvido num tanto de coisa. Você vai cair nessa conversinha, essa ladainha de esquerdopatia nessa cidade? Nós somos conservadores e eu peço voto no 28. Candidato Pablo Marçal, o senhor pediu um direito de resposta negado. Candidato Guilherme Boulos, pedido de resposta também negado. Vamos agora aqui encerrando mais essa rodada dos candidatos que concorrem à Prefeitura de São Paulo. Daqui a pouco, então, nós voltamos para o nosso último bloco do debate entre os candidatos e com temas sorteados por mim ao vivo. Continue aqui conosco, este debate é para você, é a Globo nas eleições 2024. 11h mais 36 minutos, um prazer enorme ter aqui a sua companhia. Estamos de volta ao vivo com o debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. Neste último bloco, as perguntas serão feitas mais uma vez com temas determinados, ou seja, eu vou sortear o tema que está na nossa urna aqui. Vamos então pegar mais um dos temas. O tema é concessões para a iniciativa privada. Quem abre este bloco é o candidato Guilherme Boulos. Candidato, por favor,
para quem que o senhor dirige a pergunta e o senhor tem 40 segundos. Eu vou perguntar para o Ricardo Nunes. Ô, Ricardo Nunes, eu já falei aqui da concessão do cemitério, você se enrolou todo, não conseguiu explicar, porque o serviço que já era ruim, de fato, piorou muito. Mas o problema da sua gestão, que essa concessão revelou, é um problema de falta de transparência. Foram 5 bilhões de reais em obras sem licitação, que favoreceu amigos seus. Você tem uma gama de denúncias contra você por falta de transparência. Eu queria que você explicasse, coisas que, inclusive, estão sendo investigadas hoje pela Polícia Civil e pela Polícia Federal. Olha, o deputado Guilherme, primeiro quem tem a digital, a caneta, em apoio a qualquer tipo de corrupção é você. Quando foi lá o relator do caso do Janones da rachadinha, você pôs sua digital lá. Eu não tenho nenhuma investigação contra mim, não tenho nenhum indiciamento contra mim, não tenho nenhuma condenação diferente de você. Não queira enganar as pessoas. Como você fica aqui, eu já anotei um monte de coisa que você fica mentindo, falando. A Tabata até trouxe aqui, você falou que é a favor da desmilitarização, tem vídeo, e agora você quer mudar. Você é a favor da liberação de droga, agora quer mudar. Você era contra as entidades que cuidam das creches, agora está mudando. Cara, é feio isso, né? Porque os vídeos estão aí, a rede social está aí, as pessoas veem que você está querendo mudar e enganar as pessoas. Do serviço funerário eu fui claro. Quem é pobre, que está no Cade Único, não paga nada. Quem vai fazer o social, 25% de desconto. Não tem nada para esconder, tem que ter clareza e verdade. As pessoas vão domingo nas urnas, elas querem que as pessoas tenham clareza e verdade. Eu sou a favor das concessões das PPPs. Como eu disse aqui, Parque Ibirapuera, os terminais. Gente, eu fiz a PPP dos terminais, só não fiz ainda do lote leste. Entra no terminal que eu fiz a reforma, porque eu fiz PPP, é um terminal que tem todo o selo de acessibilidade. São terminais que tem o banheiro limpo, arrumado, digno para você utilizar. E é o que a gente vai fazer, continuar tendo essa gestão de melhorar o uso do recurso público. Agora não fica mudando, Guilherme, as coisas. Explica aí o negócio do Janones. Como é que você vai explicar isso para as pessoas que você quer mudar toda hora do jeito? Olha, o Ricardo Nunes mente e nem fica vermelho. É uma coisa impressionante. Mas você vive na cidade real. Tem coisa aqui do que ele está falando que nem precisa desmentir. Sobre Janones, eu já expliquei mais de uma vez. Rachadinha, para mim, é crime. Independente de ser do Janones, do Flávio Bolsonaro, seu amigo, de quem quer que seja. E ponto. Que a justiça julgue e que, se for culpado, que pague. Agora, o Ricardo Nunes falou um monte de mentira, de liberação de droga, de todo tipo de absurdo. Inclusive, ele já foi condenado na justiça em relação a essa, teve que tirar a postagem. Mas eu queria dizer uma coisa muito importante para você, gente. É sério. Hoje saiu uma reportagem no UOL, e eu queria que você explicasse, Ricardo, para quem está assistindo, que é muito grave. Que o chefe de gabinete da Secretaria de Obras do Ricardo Nunes é cunhado do Marcola do PCC, do maior líder de facção criminosa que nós temos atuando aqui em São Paulo e no Brasil. E que ele é responsável pelo dinheiro das obras emergenciais sem licitação. 5 bilhões de reais que passaram pela mão do cunhado do Marcola. Ricardo Nunes, explique para as pessoas, sem mentir e sem desviar dessa vez, sem falar de outros temas, por que você entregou o dinheiro da prefeitura para o cunhado do Marcola? Olha, estava indo tão bem, né, gente? Aí vai agora para esse nível aí. O rapaz que você está falando da matéria, ele é funcionário de carreira da Prefeitura de São Paulo. Entrou no concurso em 1988. Era a gestão da Erundina. É de carreira. A irmã era casada com como é que é o nome do cara aí? O cara aí da criminalidade. E morreu há 20 anos. Cara, você vem com essa conversinha, você acha que as pessoas que estão aqui... Você que está me assistindo, a gente vai cair nessa conversa fiada do bolo? Acho que a gente vai cair comigo. Todo mundo sabe, eu presidi a CPI da sonegação tributária, pedi indiciamento de mais de 99 diretor de banco. Não tem nada de errado. Eu tenho tolerância zero com qualquer corrupção. Ele é chefe de gabinete, não mexe com nada dessa questão de licitação. Para de querer enganar as pessoas, ô Guilherme. Pessoal, fica de olho nessas mentiras aí, não cai nisso não, viu? Candidato Ricardo Nunes, o senhor pediu direito de resposta, o pedido foi negado. Eu vou sortear o próximo tema aqui.
E o tema é roubo de celular. Quem faz a pergunta é o candidato da Atena. Candidato, para quem o senhor gostaria de dirigir a pergunta, o senhor tem 40 segundos, por favor. Tabata Amaral. Só queria lembrar ao Marçal que eu estou encerrando 50 anos de carreira com 2 prêmios Herzog de jornalismo e da realidade. Em todas as emissoras que eu trabalhei, eu sempre fui ou a maior audiência ou uma delas, inclusive dessa casa aqui. E com a minha carreira, eu sustentei a minha família. Tabata, a gente é contra o crime organizado, ficou bem claro isso. Roubo de celular faz parte do crime organizado, que entra cada vez mais na política. Pela porta da frente, pelo voto, ou alguém deixa entrar. Essa preocupação é nossa. Como é que você pensa resolver isso? Datena, pergunta muito importante. Primeiro, sobre a entrada do crime organizado na política municipal. Esse é um tema que nos assusta muito, porque a gente tem independência e coragem para apontar o dedo na ferida. Tem uma matéria que mostrou que só nesse ano o PCC, a maior organização criminosa desse país, está colocando 8 bilhões de reais para financiar campanhas eleitorais. Muito cuidado com quem vocês veem. Falando que não tem financiamento público, mas a gente também não sabe de onde está vindo o dinheiro. Sobre a questão do roubo de celular, é uma indústria. E a gente tem que ter coragem de olhar para toda essa cadeia. Qual que é o primeiro passo? É rastrear o celular. Trabalhar com TIM, Vivo, Claro, para a gente saber onde é que está. A gente intima a pessoa, manda SMS, se ela não devolve, a gente vai atrás. Essa é a primeira página. Pega o celular e devolve para a pessoa. Mas tem uma segunda página que é ainda mais importante, que é perguntar para a pessoa onde é que o aparelho foi comprado. Tem muita gente que não faz na maldade, mas contribui para esse sistema. Vai lá no box, vai na loja do shopping e compra o celular sem nota fiscal. Assim, gente, a gente prende não só quem está na rua roubando, mas grandes empresários do crime de colarinho que estão lucrando com isso. Resumo da ópera, é rastrear, mapear onde está sendo vendido, mapear esse esquema, inclusive que circula muito dinheiro, e ter coragem de fechar o box, de fechar essa loja e de sufocar o sistema. Muita gente está descrente porque a gente tem uma prefeitura medíocre e fala, Tabata, mas só aumenta, não tem como. Tem como sim. O Piauí seguiu essa estratégia que eu acabei de dizer e reduziu pela metade o roubo de celular em Teresina. O que a Tabata falou sobre o roubo de celular é simplesmente aquilo que eu venho colocando já há algum tempo, que eu pretendo colocar na GCM, que é reforçar o sistema de inteligência sem tomar conta do sistema de inteligência que é de atribuição da Polícia Civil. Mas delegados da Polícia Civil já me disseram e garantiram que seria muito legal que a inteligência da GCM trabalhasse junto com a Polícia Civil, porque o GCM está mais próximo do povo. Sabe onde está a quadrilha, sabe onde está o receptador, isso vai ajudar demais. Fortalecer a inteligência. Não adianta você duplicar, triplicar, quadruplicar a guarda se você não efetivar cada ponto dessa duplicação. Fuzil. Quem vai lidar com fuzil tem que ter treinamento e combater bandido de PCC, de crime organizado. Tá? Quem vai as mulheres para o carro. Luz do dia, na frente de uma escola, tinha uma câmera funcionando e não chegou ninguém. Qual que é a minha proposta? A gente ter monitoramento 24 horas para a gente enxergar o que acontece e garantir que o policial, que o guarda, está justamente naquele local mais perigoso, mais inseguro. E isso é ciência, gente. Todo mundo que trabalha com segurança sabe. O crime sempre acontece no mesmo lugar. É o roubo de celular na Paulista, é o estupro, infelizmente, esse crime horroroso que acontece na esquina. Então a gente tem que usar a inteligência, usar a tecnologia e reforçar o policiamento justamente nessas áreas. Obrigado, candidata. Vou sortear mais um tema aqui. E o tema é
segurança. Quem faz a pergunta agora é o candidato Pablo Marçal. Candidato, o senhor ainda não respondeu e também não responderam os candidatos Boulos e Datena. Para qual dos dois o senhor quer dirigir a pergunta? E o senhor tem 40 segundos, por favor. Guilherme Boulos, nessa grande empreitada, ele, aqui no intervalo, ele respondeu que é um sonho dele, né? Ir para o segundo turno com o Pablo Marçal. Deixa eu te falar, Guilherme, não vai ter segundo turno em São Paulo. E eu faço esse apelo para vocês que estão assistindo. Não estou devendo a prefeitura para ninguém, diferente do Guilherme, que deve para um monte de gente que financiou a campanha dele. Assim como o Ricardo Nunes, tem 12 partidos para lotear 120 bilhões de reais. Quero saber o seguinte, numa invasão de propriedade privada, você vai ficar do lado do MST ou você vai ficar do lado da GCM? Como é que você vai fazer para lidar com esse conflito de interesse? O chefe da segurança. Olha o nível do Pablo Marçal, né, gente? Eu tenho o maior orgulho de ter atuado no Movimento Sem Teto, que, aliás, nunca invadiu a casa de ninguém. Que fique claro, o que o movimento fez foi pegar imóveis que estavam ilegais, abandonados, com mais dívida de imposto que o valor do próprio imóvel e transformar em moradia. Deu casa para mais de 15 mil famílias. Vai lá na Ragueb, em São Mateus, na Bento Guelph. Vai lá no Planetário do Parque do Carmo, em Itaquera, 2.600 apartamentos sendo construídos. Eu não fiz esquema enganando as pessoas como você fez lá na África, Marçal. A gente garantiu casa para as pessoas. É isso que importa. Agora, o tema é segurança. E segurança passa pelo combate ao crime organizado. Como eu não tive o direito de resposta, faço questão de dizer aqui. Primeiro, defender a honra da Luísa Erundina, grande prefeita. Esse servidor que ele diz, de fato, é servidor de carreira. Mas se tornou chefe e passou a assinar na gestão do Ricardo Nunes. E se você não acredita que o cunhado do chefe do crime organizado está comandando um esquema na gestão do Ricardo Nunes, vai agora no Google e digita Ricardo Nunes PCC cunhado. Você vai ver as matérias. Não é coisa só de briga política de adversário. Sobre segurança, como o Marçal não conhece a cidade, não é daqui, é lá de Goiás, nós vamos dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Garantir ronda escolar na porta das escolas, no horário de entrada e saída, e depois, durante o turno, fazer a ronda no entorno, nos bairros, para deixar você mais seguro. Você imagina alguém falar de segurança pública, que quer descriminalizar a polícia, descriminalizar drogas, alguém que deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras, né, que eu não conheço nenhuma, ele deve conhecer várias. A questão é o seguinte, se você quer uma cidade segura, como que você vai votar num cara do PSOL? No Brasil, nas 27 capitais, só tem uma pessoa do PSOL que está com 70% de reprovação. Logo você, inteligente de São Paulo, vai dar oportunidade para Guilherme. Guilherme que ele faz flerte com o crime o tempo inteiro. Um cara que absurdamente está aqui pedindo o direito de resposta dele, mas não estou ofendido, não está ofendendo ele está preocupado com o quê? Não realize o sonho do Guilherme de ir para o segundo turno. Não vai ter segundo turno em São Paulo. Por favor, povo de São Paulo, me perdoe se alguma coisa eu fiz nessa campanha. Não tinha como fazer diferente, senão eu nem chegaria aqui. Me perdoe se eu te magoei com alguma palavra, meu coração é sincero. Nós vamos construir casas, você vai ter cheque moradia para reformar a sua casa, tem casas aí pegando fogo, você não vai morar em casa de lata. Eu vou dar minha vida nisso aí. Eu quero te pedir, por favor, vota no 28 e tira esse sonho do Guilherme. O Guilherme não pode ser prefeito de São Paulo e acabou. 28. Sua tréplica, candidato, 1 minuto, por favor. Direito de resposta, Tralha. Eu queria só ter a notícia. Candidato, a sua tréplica, por favor. O pedido foi negado. Peço que o senhor faça a sua tréplica. 1 minuto. Olha, quem acompanhou os outros debates e acompanha e viu a campanha toda, viu qual é o jogo do Marçal. Ele mente de maneira descarada. Hoje, mais uma vez, tentou me associar aqui ao uso de droga, falando de biqueira. Já tinha feito isso outras vezes, usando um homônimo, uma pessoa que tinha um nome parecido com o meu. Tentou fazer isso no debate passado, usando uma passagem que eu tive na minha adolescência de depressão e querendo associar isso aí ao uso de droga. É falta de limite. Esse cara não tem moral, não tem ética, por isso age dessa forma. E agora tenta se colocar com, me perdoe, me desculpe. É assim que age. É um lobo em pele de cordeiro. Mas para a gente encerrar de uma vez por todas esse tipo de acusação, porque é baixo, porque ataca a família. Eu sou pai de 2 filhas.
e não aceito ter a honra atacada desse jeito, está aqui. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico também. Candidato, o senhor não pode exibir nenhum panfleto, nenhum papel, nada, segundo as regras determinadas pelo debate e assinadas pelas campanhas, inclusive a do senhor. O candidato Pablo Marçal pediu um direito de resposta. Candidato, o pedido foi negado. Candidato Ricardo Nunes também pediu direito de resposta e o pedido também foi negado. Eu vou sortear agora o próximo tema. O tema é trabalho. E quem vai fazer a pergunta é a candidata Tabata Amaral. Candidata, quem ainda não respondeu são os candidatos Datena e o candidato Pablo Marçal. A senhora tem 40 segundos. Para quem a senhora vai perguntar? Datena, um dos temas que mais apareceu para mim nos últimos meses foi o quanto que vários setores da economia aqui em São Paulo não estão conseguindo encontrar gente qualificada para contratar. E o Google tem um levantamento muito interessante. Eles mostraram que até o ano que vem o Brasil vai ter 500 mil vagas de tecnologia sem preencher. Para a gente ver o absurdo, pessoal. A gente tem aqui 1/3 dos jovens que estão desempregados, que não trabalham e não estudam, e ao mesmo tempo os melhores empregos, aqueles que mais pagam, sem preencher, porque não tem gente qualificada. Então eu queria te perguntar, Datena, qual é a sua proposta para essa geração de emprego, especialmente para essa juventude? Como diria meu irmão, meu amigo, meu querido amigo Raimundo Fagner, quem não tem trabalho não tem esperança. Quanto aos jovens, não são tão jovens só, não. Tem jovens de 25 a 35 anos de idade que não têm uma escola técnica. O trabalho depende de qualificação. Hoje em dia, com o mundo cada vez mais dividido e mais competitivo, você depende de qualificar esses jovens. São quase 1 milhão de jovens em São Paulo que não têm direito a trabalho porque não tem qualificação. Mas o trabalho não para por aí. O trabalho, você sai pelas ruas de São Paulo e a maioria desses 80 mil moradores de rua pedem, pelo amor de Deus, por uma frente de trabalho, por uma frente social da prefeitura que chegue até eles e lhes dê a oportunidade de poder comer no fim do dia, porque 1.300.000 pessoas não sabem se vão comer porque não tem trabalho. E 800 mil pessoas têm certeza que não vão comer porque não tem trabalho. Como é que pode, numa cidade de 12 milhões de habitantes, você ter tanta gente desempregada? As frentes de emprego que eu pretendo criar e que já diz trocando imposto por emprego nas periferias da cidade, com essas moradias mistas, essa é uma das soluções. O que não pode é uma cidade com 12 milhões de habitantes ter tanta gente na rua esfarrapada, sem emprego, sem esperança, sem dignidade, atravessando as ruas esperando a morte chegar. Tudo porque não tem trabalho. A minha proposta é o Jovem Tech. O que é isso? É a prefeitura fazer o óbvio, gente. Mapear essas vagas que remuneram bem, mas que estão em aberto. Como que vai funcionar? A prefeitura vai bancar o curso, é um curso de 2 anos na área de tecnologia, que vai ser feito sob demanda, de acordo com o que essas grandes empresas estão precisando. Então a prefeitura banca o curso, a empresa entra com a vaga, obviamente, porque também a gente não aguenta mais pessoas com diploma que não têm experiência e não conseguem ingressar no mercado de trabalho, e a gente vai voltar esse projeto, que é o Jovem Tech, justamente para o jovem que se formou na escola pública, mas que hoje não consegue acessar bons empregos. E só um comentário, porque deve ser muito assustador ver essa baixaria que a gente está vendo, então queria esclarecer para vocês. Eu sou a única candidata que vence do Marçal, que vence do Nunes, e esse cara não vai estar no segundo turno. E até para a gente ver o nível de mentira, porque ele está há semanas atacando cada um de nós, trazendo mentiras, mas aí para a gente ver como a mentira vai até na pequena coisa. Esse homem está há 3 semanas com esse gesso cenográfico, a gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando. Então, quem mente do pequeno ao grande não merece nossos ouvidos. Candidato Datena, 1 minuto para a sua tréplica. Olha, eu vou repetir que a Prefeitura de São Paulo, viu, Ricardo, tem todas as oportunidades dentro de tudo aquilo que você prometeu, fazer jardins, como a Prefeitura da França quer fazer no Champs-Élysées, nós podemos fazer aqui jardins para tornar a cidade mais permeável, colocar
calçadas que não foram construídas até agora de 1,5 milhão de metros quadrados prometidos, só a metade foi entregue. Nós podemos dar emprego para essas pessoas que andam sem esperança, olhando ao ar, ao relento, vazias, sem nenhuma possibilidade de ter esse emprego. Por que você não dá esse emprego a essas pessoas para primeiro tirar essas pessoas da rua e da vida miserável que levam? Tem que ter trabalho, não pode essa situação vergonhosa de São Paulo, com 80 mil pessoas na rua e principalmente sem esperança porque não tem trabalho. Candidato Pablo Marçal, o senhor pediu um direito de resposta, o pedido foi negado. Eu vou fazer o sorteio aqui do próximo tema, que é o último, portanto, desse bloco. E o tema é mudanças climáticas. Quem faz a pergunta é o candidato Ricardo Nunes e o senhor tem que perguntar para o candidato Pablo Marçal, o único que ainda não respondeu neste bloco. Por favor, 40 segundos. Ok. Candidato Pablo Marçal, eu já até citei sobre esse tema aqui nesse debate, que é um tema que preocupa a todo mundo. Nós temos hoje inovações tecnológicas para fazer frente a essas questões das mudanças climáticas com relação às queimadas. Por exemplo, no Parque Anhanguera, nós colocamos câmeras que detectam ondas de calor e arrumamos a brigada de incêndio, e essas câmeras já pegaram vários inícios de incêndio, foi lá a nossa brigada e conseguiu eliminar aquele incêndio para aquilo não pulverizar. Também a questão que eu disse aqui das jardins de chuva, ampliação de parques. Qual é a sua proposta sobre um tema tão fundamental que está abalando o mundo e, evidentemente, não deixaria São Paulo de fora? Saneamento básico, acho que não está sendo cumprida a universalização do saneamento básico. A Sabesp agora, no comando aí do Tarcísio. Tarcísio, um abraço para você, a gente vai governar junto em 2025. Hoje a cidade de São Paulo tem quase 50% aí do contrato da Sabesp, e se de fato a Sabesp não conseguir resolver a limpeza desses mananciais e ajudar nessa questão do saneamento, a gente vai criar uma própria empresa da Prefeitura de São Paulo. Hoje a gente tem centenas de rios e mananciais que estão contaminados. Esses políticos incompetentes estão tentando limpar esse Tietê desde 1990 e já gastou mais de 5 bilhões de reais e nada. E aí está o detalhe. A coisa mais inteligente em relação à poluição da cidade são as propostas do 28, onde a gente vai reduzir essa questão de carros que entram dessa região metropolitana, esses 38 cidades em volta da cidade de São Paulo, os 2 milhões de empregos, que é esse cinturão empresarial, que vai ser o amortecedor de fluxo dessas pessoas tentando entrar no centro expandido de São Paulo. O que a gente vai fazer, junto com o governo do estado, é a questão de eletrificação da frota através de isenção de IPVA. É uma luta minha com o Tarcísio e a Alesp, a gente vai conseguir isso. O que a gente precisa também, os teleféricos nas comunidades, é 5 vezes mais barato que rasgar o chão para fazer metrô, é silencioso e é ecológico. Limpando esses rios, a gente também colocar esse transporte sobre as águas. E o que a gente precisa é educação. Educar a cidade para reciclar lixo. Hoje nem 5% do lixo é reciclado e lixo é dinheiro. A gente tem bilhões de lixos e nada. O que é que você, nesses 3 anos e meio, não conseguiu fazer em relação a isso? A pergunta é minha para você, mas tudo bem. Olha, a gente fez bastante coisas, muitos avanços. Nós começamos a fazer a substituição dos nossos ônibus por ônibus elétricos. Já tenho mais de 2 bilhões de reais. Assim que a indústria vá fornecendo os ônibus, a gente já vai substituindo. E olha que tema importante, gente. 64% da emissão de dióxido de carbono, do CO2, que é emitido aqui na cidade de São Paulo, a gente tem proveniente dos veículos. 7 milhões de carros, 1 milhão e 300 mil motos. E, por isso, a importância de trocar os ônibus, até porque metade de tudo isso é emitido por veículos a diesel. A gente já vai trocando agora, está no contrato, os caminhões de lixo a diesel vai ser substituído. Os ônibus automaticamente sendo substituídos. E ampliação dos parques. Esse tema ele é fundamental. Não podemos deixar ele de lado de jeito nenhum. Isso não tem partido, não tem nada. Agora, é importante tratar, inclusive, dessa questão dos nossos mananciais. Por isso que nós reativamos, eu e o Tarcísio, a Operação Oeda, para proteger os mananciais, principalmente da represa Billings e Guarapiranga e da Cantareira, que vai ser muito melhor daqui para frente. E essa é a nossa proposta, objetivamente, cuidar dos nossos... Sem dinheiro público, sem coligação política, sem TV, sem fundão eleitoral de mais de 100 milhões de reais que todos gastaram aqui.
Cheguei com a campanha aqui e quero te pedir algo. Tem que mudar. Eu quero saber se você está prosperando. Se você não estiver prosperando, nenhum dos planos de governo aqui está falando sobre sua prosperidade, está falando sobre suporte mínimo. Aí tem a jornada da prosperidade, onde eu quero ver todos vocês nessa cidade. Você que está me assistindo, você vai prosperar no nosso governo. Nosso governo vai estar assim, ó, Prefeitura de São Paulo, povo próspero. No meu coração queima, arde algo novo de ver você prosperar para que o Estado não seja sua babá, que você não viva de migalhas. Eu quero que você olhe nos meus olhos e entenda, eu quero te ver prosperar. Ricardo Nunes está no fim da carreira dele, ele está despencando nas pesquisas. Ele que em nenhum debate respondeu por que a esposa registrou um boletim de ocorrência por conta de violência doméstica. Não respondeu à investigação das creches da máfia que está pela Polícia Federal. Vote 28 para tirar o Ricardo. Nós vamos encerrando aqui mais uma rodada de perguntas e respostas com o tema sorteado. Vamos então agora para as considerações finais. A ordem também foi determinada em sorteio, feito na presença de representantes das campanhas dos candidatos aqui presentes. O primeiro a se despedir do eleitor é o candidato Datena, do PSDB. Candidato, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Meus amigos e minhas amigas, vocês me conhecem há mais de 50 anos, 30 anos defendendo você de São Paulo, você do Brasil, dos mesmos problemas que eu vejo repetirem aqui. E há candidatos de carreira aqui. São os mesmos problemas de sempre. Por que eles não foram resolvidos até hoje? Por que as promessas são sempre as mesmas? São os problemas que eu combati a vida inteira. Me pedem para falar o meu número. Meu número é 45. Se você quiser votar em mim, porque eu não vou sequestrar o seu voto, meu número é 45. Mas eu já ouvi 45 milhões de vezes essas pessoas que são políticas profissionais dizerem que vão resolver a sua vida. E todo debate, os temas são os mesmos. A sua vida nunca foi resolvida, é segurança, é falta de moradia, é área de risco, enchente, educação, mortes todo dia. Por que é que esses políticos que tiveram tanto tempo para resolver esses problemas trazem de novo os mesmos temas para serem debatidos em debates tão importantes para a democracia? Acho estranho isso, porque faz 30 anos que eu sinto a sua dor na pele, perguntando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas, estando ao seu lado todo o tempo, há tanto tempo, e chorando com você, sorrindo com você, brigando por você, defendendo você de todo tipo de injustiça que a cidade mais rica do Brasil sofre, que o Brasil mais sofre. Eu não preciso ficar pedindo o seu voto. Você vota em mim se você quiser, mas saiba que durante essa minha longa carreira eu estive sempre ao seu lado e você, mais do que nunca, sabe que não só ao seu lado, mas ao lado da sua família, muitos que já foram. Muito obrigado, candidato. Agora é a vez do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Candidato, o senhor tem 2 minutos para se despedir do eleitor e da eleitora. Obrigado, Tralha. Agradeço à TV Globo pela organização do debate. Obrigado a você que está assistindo até agora aí na sua casa. Olha, domingo a gente tem uma escolha muito importante para fazer e que vai impactar os próximos 4 anos. E nós estamos numa situação grave, porque São Paulo está enfrentando um risco com o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal. O risco do crime organizado tomar conta dessa cidade. Você imagina as milícias dominando São Paulo? Esse é o risco. E não para por aí. Os dois são apoiados pelo Bolsonaro, aquele cara que na pandemia teve uma gestão tão trágica, que debochou da sua dor, da dor das pessoas. Pois é, São Paulo ajudou a tirar o Bolsonaro da presidência. Não vamos deixar ele tomar a prefeitura dessa cidade. Do outro lado, temos eu e a Marta Suplicy como vice, que vamos trabalhar junto com o presidente Lula para mudar a sua vida de verdade, para a cidade toda. Para quem está nas periferias e precisa do SUS, nós vamos zerar a fila da saúde com o poupa-tempo da saúde. Para quem tem seu filho na escola pública, nós vamos garantir educação integral, mas também para quem está no centro. Nós vamos melhorar o transporte público e também vamos garantir isenção de rodízio para você que é motorista de Uber.
A gente vai melhorar a cidade como um todo, com inovação, com sustentabilidade, olhando os exemplos que deram certo lá fora. Até porque combater a desigualdade é bom para todo mundo. Eu quero fazer um chamado para você nesse momento grave. Vá votar no domingo e vote no 50. Para você que já vote em mim, se mobilize, vá para a rua nesses próximos 2 dias para que a gente tenha ainda mais votos. Convença mais gente. Na urna vai ser só você e a sua esperança. Eu espero te encontrar lá. Domingo que vem, vota 50 pela mudança de verdade em São Paulo. Pela ordem sorteada anteriormente, agora é a vez do candidato Ricardo Nunes, do MDB, fazer as suas considerações finais, lembrando ao senhor que o senhor tem 2 minutos, candidato. Obrigado, Trali. Agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui, agradecer os candidatos, você que está nos assistindo. Só queria, antes de fazer minha consideração final, que obviamente vai contar do meu tempo, deixar um recado que eu não poderia porque está tocando meu coração. Foi covarde que o Marçal faz aqui. No finalzinho da pergunta deles, tem eu ter direito de falar da minha família novamente. Gente, esse BO, eu sou casado há 27 anos. Eu amo a minha esposa, tenho 3 filhos e um neto. Eu tive um problema há 14 anos atrás, que eu fiquei um período separado da minha esposa. Ficamos meses. Mas o nosso amor, graças a Deus, a gente está bem. Estamos casados, felizes. Teve lá um desentendimento. Leia o BO, não tem nada de agressão física. Tivemos uma discussão por telefone e por mensagem. Isso eu precisava falar. É injusto o que ele faz, porque ele é malvado, ele é ruim. Ele é ruim. Enfim, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou prefeito, me preparei. Fui presidente de várias entidades, vereador por 2 mandatos, relatei o orçamento várias vezes, vice-prefeito do Bruno Covas e prefeito. Tenho orgulho de ter trabalhado na Câmara Municipal no orçamento de todos os anos, inclusive como relator, muitas vezes, da LDO. Isso me trouxe uma bagagem, que possibilitou elevar a saúde financeira da cidade. E agora a gente está com a cidade ajustada financeiramente. Dá para andar muito. Os próximos 4 anos serão os melhores 4 anos. Eu sei que tem muita coisa para fazer. Nunca falei que não, eu sei que tem. Mas a gente ajustou tudo e a gente vai continuar avançando. Olha, pessoal, para a gente continuar a ter o Domingão Tarifa Zero, vote 15. O maior programa habitacional da continuidade, vote 15. O faixa azul, ampliar a faixa azul, vote 15, para que a gente possa ter o maior programa de recapeamento da história da cidade, que eu já fiz, o maior, vote 15, porque a gente vai continuar trabalhando, chegando cedo como eu chego, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, tenho amor por essa cidade e honestidade e verdade. Obrigado, vote 15, Deus abençoe, bom voto. Obrigado, candidato. Candidato Pablo Marçal, do PRTB, a sua vez de se despedir da eleitora e do eleitor, e o senhor tem 2 minutos, por favor. Obrigado, Trali. Muito bem conduzido o debate. Eu faço uma pergunta para você, que está me assistindo. Você precisa fazer uma cirurgia no seu filho e você arrumou uma pessoa que está estudando medicina, mas não tem um CRM. E ele está te cobrando mais barato. Você topa fazer? Ele não tem a carteirinha de médico e está fazendo mais barato. Às vezes você até gosta da pessoa, mas você vai arriscar seu filho? Certamente você não vai fazer isso. Por que você vai arriscar uma cidade para quem não é gestor? No último debate, o Ricardo não deu conta de gerir o tempo dele. Ele falou que eu sou malvado. Malvado é um homem que tem coragem de dar a conta dele, da esposa e da filha na máfia das creches. E está sendo investigado pela Polícia Federal. Isso é terrível. E eu quero pedir para você, olha bem na palma da sua mão agora, olha para a sua mão esquerda. O que tem aí, um traço na sua mão? Tem um M aí de mudança. Todo mundo tem esse risco aí na mão. Eu cheguei aqui sendo bombardeado. Eu sou um cidadão que acredita nessa cidade. Esses caras me trataram, me humilharam e eu estou aqui forte. Fui agredido, estou aqui forte. A doutora Cláudia, que está aqui à esquerda, falou que é fajuto isso aqui. Espero ela nunca ser agredida, como eu fui agredido em rede nacional. Ela chama Cláudia mesmo. Senta lá, Cláudia, no seu lugar. Usa a sua última fala aí. Ela tem a síndrome do Ciro Gomes de ganhar de todo mundo, mas não vai ter segundo turno em São Paulo, porque o povo aqui é um povo pujante, um povo forte. A gente vai defender nossa família, a nossa fé, e a gente vai defender a liberdade e a prosperidade. Eu quero que você faça esse M. Eu te falo, eu sou um servo do povo. Tá aqui, Telzinho, Jardim Rosana, lá do Campo Limpo, ó. Vou tomar café na sua casa no domingo, amanhã no Brás, e eu quero te falar algo.
eu vou dar a minha vida para você prosperar. Eu quero ver você com a sua família 28 no domingo, 28 graus. Candidato, muito obrigado. Candidato Ricardo Nunes, pedido de direito de resposta negado. Eu passo agora a palavra para a candidata Tabata Amaral, do PSB, fazer as suas considerações finais, lembrando, então, que a senhora tem 2 minutos e o tempo está correndo. Por favor. Ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, eu pude me apresentar e mostrar para vocês que eu não estou na vida pública a passeio. Fui por 6 anos deputada federal e consegui aprovar muita coisa com muito trabalho, dos absorventes nas escolas ao pé de meia. São R$200 por mês, mais R$1.000 por ano, para ninguém desistir da educação. E esses são só alguns projetos. E eu trago isso, gente, porque para mim a vida pública é serviço, é trabalho, é coisa séria, é honestidade. A gente não pode esquecer que a política, a boa política, quando ela funciona, quando o time é bom, quando o projeto é bom, ela tá para servir você. Você que é mãe e merece ter uma escola pública boa, gente. Não é só alfabetização, não. É com robótica, é com inglês, é com intercâmbio, é com esporte, é com cultura. Tudo aquilo que eu não pude ter pequenininha, mas que a gente sabe que faz uma diferença danada. É a gente poder sonhar com uma prefeitura que não vai lá para lhe sufocar, com propina, com imposto, com burocracia, mas para lhe ajudar a prosperar. É a gente dormir tranquilo, sabendo que tem uma prefeita trabalhando, virando à noite se necessário, porque sabe o que é uma enchente e vai cuidar de você e vai se planejar. É alguém que não vai sossegar enquanto a saúde não for boa. Gente, dá tempo, dá tempo. A gente não tem que se contentar com coisa pouca, não. Política é para mudar a nossa vida, é para a gente sonhar. Eles querem que vocês desistam, que vocês acham que não vale a pena. Não façam isso. Bora botar uma mulher, ideias novas, trabalho, honestidade. A gente sabe que uma boa política pública pode mudar a nossa vida. Tô crescendo em todas as pesquisas e sim, sou a única que vence do Ricardo Nunes e vence de todos os meus adversários. Mas para isso, eu preciso demais da conta de vocês. Bora votar 40, bora acreditar e, como disse Eduardo Campos, não vamos desistir do Brasil nem de São Paulo, porque essa é a nossa terra. Obrigado, candidata. Vamos então chegando ao fim aqui do nosso debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Em nome de toda a nossa equipe, agradeço muito a presença dos candidatos aqui. Desejo boa sorte aos senhores nesta reta final do primeiro turno. E faço um agradecimento todo especial a você, eleitora e eleitor. Nós esperamos que você tenha conhecido melhor os candidatos, as propostas deles também para governar a capital paulista pelos próximos 4 anos. E agora, portanto, é você quem decide. Domingo é o dia do seu encontro com a urna eletrônica. Até lá, então, pense, reflita e vote consciente. Isso é a nossa democracia.